Muito bem. Os estupros aconteceram no ano de 2017, as vítimas compareceram ao DML, foram examinadas e os vestígios foram coletados e encaminhados ao laboratório de DNA. Lá permaneceram custodiados sob condições adequadas de preservação e aguardando o momento do exame, que dependia do apontamento de um suspeito que até o momento não havia sido indicado pelas investigações, por diversas circunstâncias. Em 2019, durante o projeto de coleta de material biológico dos condenados em cumprimento à Lei de Execução Penal, nós coletamos material biológico desse indivíduo e ainda em 2019 ele foi inserido no banco. Coletamos perfil genético, material biológico de 8.000 presos no Espírito Santo ao longo desses anos, até 2023. E agora passamos a processar os vestígios de crimes, entre eles de crimes sexuais. Processamos de diversos anos já, do ano de 2017 foi um deles, e agora o banco de perfil genético do Espírito Santo, ao confrontar o perfil genético do suspeito, que estava lá desde 2019, com o dos crimes agora que a gente está processando inserido também, indicou a coincidência entre eles. A partir dali nós realizamos as devidas verificações, confirmamos os resultados, revisamos, relatamos em laudo e o laudo pericial específico foi encaminhado à divisão competente. Fora de mais celeridade? A nossa intenção é dar continuidade, isso já está permanentemente sendo realizado. Nossa meta esse ano é para processar 700 vestígios de local de crime, 300 vestígios de crimes sexuais, dando continuidade ao trabalho que está sendo feito. Quanto mais perfis estiverem no banco de perfis genéticos, maior a probabilidade de a gente encontrar resultados desse tipo que a gente está anunciando hoje. Primeiramente, em razão dele ter uma sequência de estupros, né, entre maio e setembro de 2017, a gente consideraria ele realmente um estuprador serial e o modus operandi de todos esses crimes são parecidos. Não há arrombamento das residências, ele entra por uma janela ou uma porta aberta. Na maioria dos casos, ele também subtrai algum objeto da vítima e pratica o estupro e vai embora. Não há realmente uma agressão física, nenhuma delas saiu lesionada, então ele tem um perfil padrão, realmente de reiteração das condutas dele. Mas por que até então não imaginava que havia uma correlação? O que acontece? A investigação desses casos é complicada. É muito comum que vítimas de estupro se lembrem de forma um pouco equivocada da característica do suspeito. Todas as entradas nas residências foram de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Ele usava uma lanterna de cabeça assim para baixo, né, apontando para baixo, que dificultava a caracterização, inclusive da cor da pele, das feições do rosto. Uma alega que ele tinha um pouco de cicatriz de espinha, outra alega que não. Então é difícil às vezes você conectar esses casos, inclusive numa gama de estupros que a gente infelizmente tem. E aí foi o DNA que realmente possibilitou o link entre esses 4 casos. Poder contar com um banco de dados agora? De forma absoluta, porque realmente tem casos que a gente não tem um caminho para percorrer. A vítima tem essa questão de às vezes não conseguir caracterizar o suspeito, não há imagens, então sem o DNA muitos casos não ficariam sem solução. Nós não conseguimos encontrar nenhuma conexão entre essas vítimas, a não ser a questão de que realmente foi no município da Serra. Ele alega em alguns casos, na hora que ele entra, né, pelo depoimento das vítimas, que ele já tinha recebido uma fita daquele local, mas a gente acredita que realmente era uma fala desconexa ali da realidade do estupro. Não havia nenhum indicativo de que realmente foi um estupro planejado, era um crime de oportunidade. Fala pra gente então no perfil dele, pelo que ele foi condenado, como é que foi essa prisão em Guarapari? Ele possui 2 condenações já, uma por roubo qualificado no concurso de pessoas e uma por latrocínio tentado, em que efetivamente houve um disparo de arma de fogo, mas ele não atingiu a vítima. E por essa razão ele havia entrado realmente no sistema prisional e havia sido coletado o DNA. Depois que nós identificamos ele através do DNA, nós começamos uma força-tarefa realmente para localizar o suspeito e fizemos o pedido de uma prisão temporária, realmente porque ele estava em local incerto e não sabido. E essa investigação para localizar continuou, ela não foi interrompida em momento algum. Então, quando nós conseguimos a localização do suspeito no município de Guarapari, foi feita uma nova representação pelo mandado de busca e aí a prisão foi executada na quinta-feira, dia 4, lá no município de Guarapari. Doutora, outra coisa. Um dos crimes aí de 2016, que sai a sentença, um dos outros crimes, se eu não me engano, a sentença transitou em julgado de 2020. E aí o primeiro alvará de soltura dele, que é para o regime semiaberto, é ali em 2020.
E aí ele realmente estava no regime semiaberto. Ele não estava foragido nesse meio tempo, não existia outro mandado de prisão em aberto para ele, né? O mandado de prisão recente foi em razão desses estupros, que foi a representação da nossa delegacia, da Adriana da Serra. E quais as condições que ele foi preso? Ele estava na casa de família, sozinho? Como é que era esse ambiente que ele foi encontrado? Ele alega que a mãe dele mora fora do país e aí ele estava com uma pessoa que ele chama de cuidador, embora nós não tenhamos identificado realmente uma curatela formal. E aí lá dentro da casa existia assim uma família, não vou entrar em detalhes de quantas pessoas, até para não facilitar a identificação lá pelos vizinhos, né? Mas ele se encontrava no interior dessa residência num quarto só dele. E aí foi efetuada a prisão e dado cumprimento ao mandado de busca. Nós apreendemos um telefone celular que vai ser enviado para a perícia para ver se depois há outras provas mais robustas, mas nada mais robusto do que o DNA nesse caso, né?